abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Todos encontraram? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor nosso Deus, de forma muito especial, pela campanha que nós pudemos realizar. Encerramos na sexta-feira com uma vigília maravilhosa. Tivemos a oportunidade de ouvir vários testemunhos de irmãos e irmãs que receberam bênçãos da parte do Senhor, bênçãos de maneira pessoal e coletiva também, as quais edificaram a vida dos nossos irmãos e as famílias que pertencem a eles, famílias que participaram conosco durante os 31 dias. Sabemos que alguns não conseguiram participar de todos os dias de oração aqui. De fato, um desafio para todos. Mas graças a Deus, por você que de alguma forma se envolveu, de alguma forma participou. Tenha sido presencialmente aqui no templo, ou lá em sua casa, orando, intercedendo por sua família. Graças a Deus, momentos realmente preciosos. E por falarmos em algo precioso, qual o bem mais precioso que individualmente ou pessoalmente nós possuímos? Qual o bem mais precioso que nós possuímos? A vida? A vida é o bem mais precioso que nós possuímos? Eu sei que a vida, ela não tem o mesmo valor para todos. Para muitas pessoas, a vida, ela tem pouco valor ou quase nenhum valor. Sejam para os assassinos, ou mesmo para aqueles que destroem a sua própria vida. Então é evidente que a vida não tem o mesmo valor para todas as pessoas. Mas graças a Deus que para a maioria delas, a vida continua sendo o bem mais precioso que existe. O bem mais precioso que existe. O Senhor Jesus, certa vez, fez uma pergunta. No final do versículo 26, do capítulo 16 de Mateus, eis a pergunta que ele fez: o que o homem poderá dar em troca de sua alma, em troca de sua vida? O que o homem, o que o ser humano, o que cada um de nós temos, que nós pudéssemos dar em troca de nossa vida, em troca de nossa alma, para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos redimidos? A resposta a esta pergunta é muito óbvia. O que o homem
poderá dar em troca de sua alma? Nada. Porque nenhum de nós temos um bem que seja tão precioso, que seja, no mínimo, igual ao dom da vida. Nós não temos nenhum bem que supere o valor de nossa alma, o valor de nossa vida. Todos nós recebemos este presente gracioso da parte do Senhor. Quantos creem que a vida é um presente gracioso recebido do Senhor? Você crê realmente nisso? A vida que você tem, independentemente das provações que você enfrenta, independentemente das dificuldades, das enfermidades, independentemente da situação que você vive, esta vida foi um presente gracioso que o Senhor lhe deu. Porém, nenhum de nós nascemos prontos. Nenhum de nós nascemos prontos. A vida é um dom divino que precisa ser construída diariamente. Vou reafirmar, a vida é um dom divino que precisa ser construída diariamente. Ela será o resultado de nossas atitudes, nossas escolhas e decisões. Ela será o resultado de nossas atitudes, de nossas escolhas, de nossas decisões. Isto a definirá para sempre. Isto a definirá para sempre. Portanto, todos os dias, sem nenhuma são os versos finais de Mateus capítulo 7, palavras do Senhor Jesus. O texto nos diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Por quê? Estava alicerçada na rocha. Verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia.
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, nós estamos diante das palavras finais de Jesus, proferidas em um dos seus mais famosos sermões, conhecido como o Sermão da Montanha. Se você fizer uma rápida observação, este sermão foi iniciado no capítulo 5 de Mateus. Então, durante todo o capítulo 5, o Senhor, ele está pregando, ele está ensinando as multidões que estão reunidas diante dele. O sermão prossegue, então, por todo o capítulo 6. E chegamos, então, no capítulo 7, onde o Senhor o conclui. No capítulo 5, nós encontramos vários ensinamentos, vários mandamentos da parte do Senhor. Em todo o seu sermão, o Senhor pregou contra o adultério, ele pregou contra as preocupações, ansiedades. Ele ensinou sobre o amor ao próximo e também o amor aos inimigos. Ele ensinou sobre a persistência ou a prática da oração. Ele ensinou sobre a árvore e os seus frutos. Ele alertou contra o ensino dos falsos profetas. Ele ensinou sobre a responsabilidade dos seus discípulos de serem sal e luz desta terra. Ele ensinou sobre evitarmos o divórcio e os juramentos. Ele ensinou sobre o jejum e sobre o verdadeiro tesouro que é guardado nos céus. E então, quando chegamos na conclusão deste sermão, Jesus vai então fazer um grande contraste entre a vida de um homem prudente e um homem insensato. Ele compara as atitudes de um homem sábio com as atitudes de um homem ignorante. E diante disso, eu pergunto, qual desses homens nós estamos sendo? Em nosso viver diário, em nosso dia a dia, e diante dessas palavras do Senhor Jesus, qual desses homens, ou qual desses homens nos representa? O prudente e sábio, ou o prudente que é sábio, ou o insensato que é ignorante? O que diferencia esses dois homens de acordo com as palavras ditas pelo Senhor e que estão registradas? Que características podem ser observadas que realmente diferencia estes homens? Vejamos então nas palavras do Senhor Jesus, nos versos 24 e 26. Ele afirma, portanto, quem ouve
quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Aqui nós temos então a descrição desse homem prudente, deste homem sensato. E o que o caracteriza? Ele é caracterizado por estas duas palavras: ouve e pratica. Ouve e pratica. Em sua vida, ele evidencia o princípio da obediência. Ouve e pratica. Tiago, irmão do Senhor Jesus, falou sobre este princípio, a importância dele na vida de um discípulo de Jesus, de um seguidor de Jesus, de uma seguidora de Jesus. Em sua carta, no capítulo 1, versos 22 e 23, Tiago nos exorta dizendo o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, ele será o quê? Ele será o quê, irmãos? Ele será bem-aventurado, ele será feliz naquilo que ele fizer. Ele será feliz naquilo que ele fizer. Quando o homem e a mulher ouve as palavras de Jesus e se esforça para praticar essas palavras em sua vida, então este homem, esta mulher está construindo a sua vida diariamente sobre a rocha. Está construindo a sua vida diariamente sobre a rocha. E quem é a rocha? Quem é a rocha? De acordo com as Escrituras Sagradas, a rocha é Jesus Cristo. A rocha é o Senhor Todo-Poderoso. Em Romanos capítulo 9, versículo 33, o texto nos diz, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Não há como separar as palavras de Jesus. Não há como separar Jesus de suas palavras. Quando obedecemos às palavras do Senhor, então, de fato, a nossa construção, ou a construção das nossas vidas, ou da nossa vida, está sendo feita sobre essa rocha. Está tendo esse alicerce. O livro dos Salmos muito fala sobre esta rocha. E de forma maravilhosa, eu quero convidar você a acompanhar algumas citações que nós encontramos no livro dos Salmos. Salmos 31, versículos 2 e 3. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Ser minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Salmo 40, verso 2. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Ele, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés
O Senhor é a nossa rocha. Salmo 62, versos 1 ao 7. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Verso 5. Verso 5, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Verso 7, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é o meu refúgio. Você consegue dizer isso de todo o seu coração? Você consegue viver isso em sua vida? Você percebe a grandeza, a importância de afirmar isso diante do Senhor e para o Senhor? Por esta razão, o salmista ainda diz, Salmos 95, verso 1, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha da nossa salvação. E o homem sábio, a mulher sábia, o homem e a mulher que são prudentes, buscam construir a sua vida sobre esta rocha. E como que essa construção é feita? Ouvindo e praticando o que o Senhor ensinou. Mas infelizmente muitos não têm ouvido e nem muito menos praticado. Existem muitas pessoas que os ensinos, como hoje pela manhã nós falamos, os ensinos do Senhor Jesus têm entrado por um ouvido e têm saído pelo outro. E muitas vezes elas escutam um sermão, elas até leem algum capítulo das Escrituras, elas acham bonito, elas ficam até arrepiadas, elas se emocionam, e muitas vezes elas até choram, achando lindo, achando maravilhoso aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus disse. Mas então elas chegam diante de um professor, filósofo, na maioria das vezes, incrédulo, ateu, e eles começam a ensinar de forma diferente do que Jesus ensinou. E essas pessoas então passam a ouvi-los e começam agora um novo processo, não de construção, mas de destruição das suas vidas. De destruição das suas vidas. Como já afirmamos, nossas vidas serão sempre o resultado das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas decisões. Como alguém pode considerar um ensino de um professor, de um filósofo, mais importante do que o ensino de Jesus? Que loucura, que insensatez é essa? É por isso que o próprio Senhor Jesus chama essas pessoas de insensatas, ignorantes. Versos 26 e 27. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Meus irmãos, todos nós sabemos a grande diferença que existe entre uma rocha
e areia, entre um terreno rochoso e um terreno que é arenoso. A rocha indica estabilidade, indica firmeza. Mas um terreno arenoso, areia, indica instabilidade, insegurança, vulnerabilidade. E quando cai a chuva e transborda os rios, e sopram os ventos e dão contra esse tipo de construção, ela cai. E é grande. É grande a sua queda. Agora percebam um detalhe aqui no que Jesus afirma. Sobre o sábio e o prudente, ele diz: quem ouve. Sobre o insensato, o ignorante, ele também diz: quem ouve. Então, onde está a diferença? O insensato, ele até ouve, mas não pratica. O insensato, ele rejeita e despreza o princípio da obediência. E qual é o resultado? O resultado é queda, fracasso e vida em ruína. O resultado é queda, fracasso e vida em ruína. Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, verso 49: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa, ou a ruína daquela vida. Eu queria que você observasse comigo sobre os tipos de provações que deram contra essas duas casas. Observe que as palavras do Senhor Jesus são, verso 25: caiu a chuva. De onde é que vem a chuva? Vem de cima. Transbordaram os rios. Embaixo. Sopraram os ventos. Aqui no meio. Pastor, o que isso representa? Provações vindas de todas as direções. Provações vindas de todas as direções. O que são essas chuvas? O que representam esses rios? O que são esses ventos impetuosos? Pode ser as enfermidades, pode ser as traições que nós estamos sujeitos a enfrentarmos nessa vida, pode ser a escassez, pode ser a perca ou a perda de um emprego, ou em um extremo, em uma gravidade muito maior, pode ser a perda de uma pessoa querida. Quantas pessoas nunca mais foram as mesmas por terem perdido uma pessoa querida na família? Quantas pessoas, jovens, lindas, maravilhosas, que nunca mais foram as mesmas, porque foram abandonadas por um noivo, por uma noiva? Quantas pessoas que nunca mais foram as mesmas porque a empresa faliu? Quantas pessoas que nunca mais foram as mesmas porque alguém disse uma palavra de agravo contra elas? Quantas pessoas que nunca mais se recuperaram, nunca mais foram as mesmas porque perderam coisas?
E por que nunca mais foram as mesmas? Porque a vida não foi e não está sendo construída sobre a rocha, em obediência aos princípios e mandamentos do Senhor Jesus. Porque Ele mesmo afirmou: se estivesse sendo construída sobre Ele, em obediência à sua palavra, não cairia, resistiria a todas essas provações. Veja que Ele não disse que o fato de construirmos nossa vida sobre a rocha, estaríamos isentos das provações, muito pelo contrário, Ele disse: as provações, elas virão, elas são certas. Mas vocês que ouvem e que obedecem, não irão cair, não irão entrar em ruína. E para concluirmos, meus amados irmãos, qual é a importância ou o valor de nós irmos ao médico? Quantos aqui já foram ao médico se consultar? Todos vocês foram. Qual a importância de irmos ao médico nos consultarmos? Meus irmãos, teria algum sentido nós irmos ao médico e não seguirmos as orientações contidas na receita? E estou falando de um bom médico, de um médico realmente referência, comprovadamente qualificado, profissional, de ponta mesmo. Teria algum sentido nós irmos e não seguirmos suas orientações? Sentarmos ali no consultório e passarmos uma hora ouvindo as instruções dele. E ao final recebemos então a receita e decidirmos pegar aquela receita, amassar, colocar no bolso ou jogar fora, tocar fogo nela. Não teria nenhum sentido. Então preste bastante atenção. Esses dois homens, escute, esses dois homens ouviram as mesmas palavras. Esses dois homens ouviram as mesmas palavras, mas fizeram escolhas e decisões completamente distintas. Eles enfrentaram as mesmas provações, mas os resultados foram completamente diferentes. O primeiro homem permanece firme para sempre, enquanto que o segundo vive em ruína permanente. O primeiro homem permanece firme para sempre, enquanto que o segundo vive em ruína permanente. Coloque-se de pé nessa noite em nome do Senhor. Relembre comigo então esse verso maravilhoso, Salmo 125, verso 1, pode colocar diante dos irmãos. Qual desses homens nos representa? Qual deles vai nos inspirar nesta noite? Vamos juntos? Os que confiam. Foi só um ensaio. Mais forte, bem bonito, para a glória do Senhor Jesus. Os que confiam são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Qual desses dois homens representa você, representa a mim nessa noite?
Qual é o fundamento, ou sobre qual fundamento você está construindo sua vida? Infelizmente, existem muitas pessoas que o fundamento sobre o qual sua vida está sendo construída é o fundamento das drogas, do álcool, da ignorância, da mentira, do engano, da avareza, da prostituição, das farras. Isso é areia, e tenha certeza, na hora que a provação bater, você vai ao chão, vai cair, entrará em ruína. Portanto, reconheça Cristo. Venha construir a sua vida em Cristo. Venha andar em obediência a Ele. Ah, pastor, mas não é fácil. Não é mesmo, não. As coisas fáceis, elas são monótonas. É bom o desafio mesmo, porque isso nos leva a crescer. Há alguém em nosso meio nessa noite que entendeu a importância de construir a sua vida sobre essa rocha que é Cristo, o Filho de Deus crucificado em nosso lugar, castigado em nosso lugar, tendo derramado o seu sangue para nos perdoar e nos salvar. Alguém que gostaria de nessa noite entregar sua vida a Ele e firmar um compromisso com Ele? Levante sua mão, se você deseja fazer isso. Glória a Deus. Nós temos ali. Glória a Deus.